Olá, você que nos acompanha. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no nosso canal Comunidade Instrumento de Deus. Dá o seu like nesse vídeo, curta, é um conteúdo bem legal. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, né? Seja esse instrumento de Deus, divulgue. Temos muitos conteúdos de evangelização. E dá um clique aí no sininho para você também receber todas as notificações, você poder ficar por dentro de tudo que está rolando na nossa rede social aqui. Hoje, de uma forma muito especial, nós vamos para mais um episódio do nosso programa Cultivando o Amor, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo do namoro, né, Letícia? Isso mesmo, o tempo do namoro é um tempo de conhecimento, né? E é um tempo muito importante, que é nesse momento que a gente vai construir lá na frente uma família forte, sólida. Lembrando que o namoro é um tempo de conhecer para você dividir a sua vida com aquela outra pessoa. Então é um tempo muito importante. Nós somos casados aí há quase 10 anos, aproximadamente 10 anos. Sou membro da comunidade, consagrado da comunidade Instrumento de Deus. Letícia também, nós caminhamos juntos, hoje aqui na cidade de Itajubá. E vamos receber um casal, amigos muito queridos da nossa comunidade, o Ailton e a Camila, que vão poder testemunhar, conversar um pouco com a gente, responder algumas perguntas sobre esse tema tão interessante, tão curioso também. Muitas pessoas ficam meio sem saber como é esse tempo, como viver isso, né, de uma forma cristã, de uma forma santa. Então, esse casal com certeza vai nos ajudar muito. Curta, compartilhe e aproveite. Que alegria, Ailton e Camila, poder recebê-los, né? Vocês, um casal muito querido, que nós tivemos o privilégio de ter conhecido vocês antes, né, até mesmo do casamento. E então a gente queria que vocês pudessem se apresentar, né, falar um pouquinho de vocês, para a gente poder partilhar com o povo um pouquinho sobre esse tema que os jovens têm tantas dúvidas, né, tanta coisa sobre esse tempo do namoro. Então, por favor, sejam bem-vindos. Muito obrigado, né? Primeiramente pelo convite, estamos muito felizes de partilhar esse momento aqui com vocês. Meu nome é Ailton. Meu nome é Camila. Nós somos casados há 11 meses, logo vamos completar um ano. E como você disse, para a gente foi uma grande graça também poder conhecer a comunidade, poder conhecer vocês, ter caminhado ali alguns momentos juntos, né? Se tornado amigo de todos. Então, para a gente estar aqui hoje partilhando esse momento, que inclusive a comunidade também nos ajudou em diversos momentos que precisávamos ali de auxílio, é uma grande graça para nós. Então, realmente, a gente agradece o convite e estamos muito felizes em estar aqui. Isso aí. É um casal muito parecido, porque aqui desse lado também eu falo mais do que a Letícia. Ao vivo ela fala menos, mas aqui nos vídeos ela fala menos, mas quando é aqui em casa ela fala bastante. É igual. Então vamos falar um pouquinho, Camila e Ailton, sobre esse tema, né? O que seria esse namoro cristão, esse namoro santo, que tantos a gente se ouve falar dentro da igreja, né? Como que vocês viveram, vocês tiveram a oportunidade de viver esse processo, né? Como que foi isso? Só acho que ali, como você comentou anteriormente, Robertinho, realmente é algo que gera muitas dúvidas. Em nós também gerou. Isso para nós foi bom, porque a partir dessas dúvidas a gente buscou aprender, ler e realmente com tudo isso embasar a nossa vida para de fato a gente poder tentar, né, e viver este namoro cristão, né? Eu acho que quando a gente pensa em namoro cristão, relacionado ao namoro, todo mundo já ouviu falar, todo mundo, entre aspas, sabe o que é, mas o ponto é cristão, né? Então, primeiramente, a gente pensa, o que é ser cristão? E, talvez, resumindo aqui, a gente pode falar que são aqueles que seguem, aqueles que buscam ser imitadores de Cristo. Aí, o nosso ponto aqui é como que eu sou imitador de Cristo, como eu vivo realmente esse ser cristão dentro do relacionamento,
dentro da realidade de namoro, né? Exatamente. E eu acho que a gente pode colocar isso como o primeiro ponto é buscar a Deus antes de todas as coisas, né? Porque a partir do momento que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, eu consigo ser essa cristã no meu namoro, não colocar o Ailton, não colocar a pessoa, né, com tanto que eu desejo acima de tudo, e sim amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando a gente faz isso, os outros passos são muito mais fáceis de ser seguidos, né, entre aspas. Eu acho que é muito isso, né? Como a Camila falou, é exatamente esse seguir, esse cumprir os ensinamentos de Cristo, né? A gente viver realmente o evangelho dentro do nosso relacionamento, permitindo que, de fato, Deus seja o centro. Deus esteja acima do nosso relacionamento, né? Então, a gente, ali no nosso namoro, a gente sempre buscou muito isso, né? Quando a gente se conheceu, a gente já tinha o nosso encontro com Deus, já tinha a nossa realidade ali, o nosso início de caminhada. Então, isso nos proporcionou realmente o nosso olhar estar mais voltado para Deus do que para o outro. Então, isso ali no nosso namoro, até no nosso tempo de discernimento, foi fundamental para que a gente pudesse viver muito mais naquilo que Deus nos chamava a viver do que naquilo que o nosso coração muitas vezes desejava que, às vezes, que antecipar as coisas, né? Exatamente. Uma coisa muito importante, eu acho que é uma diferença muito grande entre um namoro cristão e o namoro do mundo, é que o namoro cristão, ele visa o matrimônio, né? Ele tem essa base para chegar no matrimônio. Não hoje em dia, né? Infelizmente, como a gente muito se vê, os jovens, eles namoram por bel prazer, né? Por um satisfazer o outro e não a chave de vou namorar para conhecer aquela pessoa. Ela pode ser, sim, minha futura esposa, meu futuro esposo. Então, isso eu acho que é uma grande chave de um namoro cristão, visar o matrimônio, né? Exato. E o nosso caso, como que aconteceu, né? A gente se conheceu, inclusive, no retiro do ID, lá no Falar Sério. A gente se viu lá a primeira vez. A partir dali, a gente começou a caminhar junto no grupo de jovens. A Camila começou a participar do grupo que eu já fazia parte. Começamos a se conhecer mais. E a partir daí, a gente viu que algo estava sendo despertado no nosso coração. Então, o que a gente falou? Quando a gente falou, peraí, será que tem algo diferente aqui? Então, a gente marcou de conversar pessoalmente. Nessa conversa, a gente falou, vamos celebrar a missa antes, depois da missa a gente conversa. Sentamos ali na escada da Candelária mesmo e conversamos de um monte de coisa que você nem imagina. E ali a gente já foi muito aberto. A gente já mostrava o quanto nosso coração, por exemplo, eu, diante de um outro relacionamento que eu já tinha, como agora eu queria viver diferente. Como agora realmente eu queria viver como a igreja nos pede, como o Senhor nos pede, viver buscando mesmo um matrimônio. E ali eu via que o desejo da Camila era muito semelhante ao meu, né? Já foi uma grande graça, pois a gente via que os nossos propósitos eram semelhantes, né? E a gente pôde ver ali o quanto o outro amava a Deus, o quanto o outro estava decidido a Deus, o quanto o outro queria viver aquilo, se aquilo realmente fosse o que Deus nos chamava a viver. Então a gente foi muito aberto, a gente já foi muito sincero, partilhamos muitas coisas e a partir dali a gente começou um momento onde a gente rezava, buscando discernimento, querendo entender se realmente aquilo era para nós. Passamos um tempo assim para realmente ter muito claro, primeiro de tudo, a nossa vocação, o nosso chamado era o matrimônio. Diante de muitas coisas que a gente viveu, rezou, entendemos que sim. Aí a gente continuou rezando para ver, e agora? É a Camila essa pessoa a qual eu quero me decidir? É o Ailton a qual essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida? É isso que Deus tem para nós? Então a gente passou muito esse tempo de oração, né? E é muito legal porque aqui a gente já deixa até uma partilha, né? O quanto nós rezávamos por isso, o quanto nós íamos às missas juntos, o quanto nós visitávamos o sacrário junto, o quanto nós ali criamos propósitos de oração juntos, sabe? Para realmente, porque a gente estava muito claro, olha, talvez a gente já tenha um sentimento um pelo outro, mas muito maior do que esse sentimento é o amor que nós temos por Deus. E o quanto nós queríamos fazer a vontade dele, o quanto nós o amávamos e queria fazer algo que o agradasse, né? Então, esse tempo de discernimento foi um tempo muito rico da nossa vida, né? Foi um tempo que a gente cresceu muito, foi um tempo que a gente deu alguns passos, né, na nossa espiritualidade. Isso aqui também já fica como uma dica, né? O quanto os jovens, né, que já estão namorando ou estão pensando em namorar, o quanto esse tempo de espiritualidade contribui, né? E o quanto é um tempo favorável para tudo isso. E aí o Robertinho me perguntou, vocês, né, vocês podem partilhar um pouco se vocês viveram. E a gente, Robertinho, pode dizer assim, né, com toda a graça e a misericórdia de Deus, a infinita misericórdia, a gente conseguiu, sim, viver esse
passo, né, desse caminho do namoro cristão. Eu acho que ainda mais agora no matrimônio a gente tem um pouquinho mais de propriedade para falar, porque hoje a gente colhe os frutos, né? Então, no namoro, a gente pode até dizer assim, no namoro a gente tem dúvida, será que eu estou conseguindo viver? Será que eu não estou, né? Mas agora... Será que estamos no caminho certo? certo? Estamos no caminho certo? Mas agora, no matrimônio, eu acho que, né, com toda a humildade do nosso coração, porque tudo é graça de Deus, a gente pode falar com propriedade, porque a gente colhe esses frutos no matrimônio. E né? também eu acho que, por quê? Porque, como a Camila disse, né, o namoro cristão é um namoro que visa, ele tem a finalidade do sacramento, do matrimônio, né? E a gente pode ver também que no nosso relacionamento, a partir do momento que a gente decidiu, o quanto o nosso coração já estava voltado para isso. O quanto o nosso coração desejava entender o que é verdadeiramente o sacramento, para a gente não viver isso de forma banal, de viver isso de qualquer jeito, né? Então, o quanto o nosso coração tinha sede de estudar, tinha sede de se aprofundar, tinha sede de crescer, né? Então, a gente aqui estudava muita coisa junto. Por exemplo, eu lia alguma coisa, via um vídeo que eu achava muito produtivo, partilhava com a Camila, eu rezava, Deus direcionava algo para o meu coração, partilhava com ela. Então, foi um tempo, assim, muito, muito bom. E foi realmente isso, né? A gente pôde administrar, disciplinar o nosso namoro com um olhar voltado para o sacramento, né? Que graça, né, gente? Assim, é muito, assim, gratificante, a gente alegra muito nosso coração se enche de alegria mesmo, ao ouvir, assim, o testemunho de vocês, né? Porque, de fato, a gente vai ouvindo o testemunho de muitos jovens, ainda que não viveram, não fazem essa experiência do namoro cristão, como que os valores, eles são invertidos, né? Num primeiro momento, o toque, ao contato até mesmo do beijo, enfim, e muitas vezes avançam até num extremo, né, um pouco maior, onde há às vezes até uma invasão mesmo, sem mesmo conhecer a pessoa, né, e esses passos, né, esse cuidado um com o outro, né, essa espera, esse respeito, esse diálogo sincero, isso, né, é algo que a gente vê que tem se perdido muito, né, Ney? Sim, sim. Entre a vida a dois, na verdade, o namoro é um estágio, né? Tudo que vai acontecer no casamento, né? Então, dentro do casamento, né, não é somente a vida sexual, né? Então, quando você se entende no namoro, quando você vive, é bonito ouvir vocês falarem, né, que buscaram a Deus primeiro, né? Quando a gente escuta isso, na verdade, um namoro foi a três, né? Colocou Cristo na frente, então, de fato, Cristo foi revelando para vocês a cada dia, né, nessa graça, no cuidado um com o outro, o sonho dele, né? E não tem como dar errado, né? As batalhas vão vir, mas é aquilo que a gente sempre fala, o namoro, né, é um momento para você fazer as suas experiências para poder formar uma família forte, né? E é o que eu mais gostei, que vocês se conheceram no retiro do ID, né? Foi a parte que eu não sabia disso, né? Mas fico feliz por escutar a história de vocês e a gente já tem um carinho enorme, né, por vocês. E até poder ver mesmo, assim, pelo rosto de vocês, pelo sorriso, O por tudo resultado. que a gente tem acompanhado, né, o movimento até mesmo nesse tempo de vocês nas redes sociais, né, de ver que, de fato, uma família, né, teve um alvo ali no namoro, foi seguido, né, foram dando passos, com certeza muitas pessoas foram importantes nessa caminhada, talvez até mesmo padres que puderam nos orientar. E aí, queria que vocês falassem também um pouquinho e desse já essa dica para aqueles que estão iniciando namoro, até mesmo falando um pouquinho sobre esse tema da afetividade, né? Como que foi viver esse período e principalmente nesse assunto, como foram essas orientações, né? Quem foram as pessoas? Que dica que vocês teriam assim para dar para aquele que está iniciando agora esse tempo? Eu acho que a gente volta um pouco naquele caso de que, para a gente entrar realmente num namoro cristão, num namoro que busca aí a castidade, que busca viver a santidade, é primeiramente aquele ponto de que eu preciso viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas.
Porque se eu não tenho isso muito certo, se eu não tenho isso muito enraizado, as situações, o sentimento pelo outro, eu corro esse risco de colocar o meu namoro ou de colocar a pessoa no lugar que é de Deus na minha vida. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem a partilhar com os jovens que desejam viver isso é isso que você falou. Buscar um discernimento, buscar uma ajuda, um aconselhamento espiritual. Para eu estar muito certo, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar bem com Deus antes de colocar mais uma pessoa na minha vida, sabe? Antes de dar este passo de caminhada, como a gente já disse aqui, né? Eu começo a caminhar, eu viso o matrimônio, tem que terminar de alguma forma boa, né? A gente busca isso. Então, o quanto é necessário isso? Eu acho que o primeiro passo é esse. Para eu viver um namoro cristão, eu preciso estar bem com Deus, eu preciso realmente já deixar Deus no lugar dele, para que quando eu entrar outra pessoa, porque a gente sabe, né, que os sentimentos, principalmente aqueles que envolvem amor, envolvem muito o coração, tendem muitas vezes a falar mais alto, a gritar na nossa vida. Então, se eu não tenho Deus ali realmente no centro, eu deixo com que esta voz fale mais alto e tome algo que é o primordial da minha vida, meu maior tesouro. Então, eu acho que o primeiro ponto seria esse, né? Sim, é o primeiro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, que é seguir o mandamento. O segundo que a gente, né, conversou e colocou, que é a gente buscar a entender o que é o namoro cristão, né? Porque eu só vivo aquilo que eu conheço, eu só amo aquilo que eu conheço. Então, eu preciso dar sentido pro meu namoro. Ah, beleza, vou ver o namoro cristão, mas o que é um namoro cristão? Então, você saber o que envolve. O que envolve? Ah, envolve a castidade, envolve buscar a santidade, buscar uma vida, um crescimento espiritual. Então, você tem que entender. Você tem que saber o que é para você conseguir viver e dar sentido àquilo, né? Então, o segundo passo, conhecer o que é, né? O terceiro é você se decidir. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou conhecer e eu vou decidir a isso. Então, a decisão é uma decisão diária, né? Eu não vou chegar e falar assim, eu tô vivendo meu namoro cristão. Não, é uma decisão diária de todos os dias eu me decidir a viver aquilo, né? Quando a coisa começa a ver que eu não tô indo pro caminho legal, opa, peraí, qual é o sentido que eu tô vivendo aquilo? Voltar e me decidir todos os dias. Ou não só falar, né? Porque não é eu vir aqui falar para vocês, eu vivo a castidade que eu estou vivendo. É realmente eu comprovar isso nas atitudes, né? Como a Camila falou. É ali diário, é numa situação, sei lá, para um homem que por vezes é muito mais difícil, ver que naquele dia tá muito difícil, aí a namorada vai e liga e fala, tô aqui sozinha, vem aqui em casa. A minha ali, eu comprovo o meu viver a castidade e falar, olha, hoje nessa situação é melhor eu não ir, eu vou ficar aqui em casa. Então, envolve muitas coisas, muitas situações de algo, de talvez a gente estar fazendo algo, se a gente parar e pensar, se eu der mais um passo, eu vou fugir do meu propósito. Então, viver é nessa decisão de falar, opa, vou parar por aqui. Mas é como a Camila falou dar sentido naquilo que eu desejo viver. Não é viver a castidade porque a igreja me obriga a viver a castidade. É porque eu entendo o sentido. Por isso que tem o segundo ponto aqui. Eu preciso conhecer o que é a castidade, o porquê eu estou vivendo isso. Entender que por amor a Deus eu estou fazendo isso e também por amor ao outro, né? Então a gente volta lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que rege muito a nossa... Oi, desculpa. Ela não, a gente não é um objeto, né? A gente fala, né, Exato. objeto, né? No momento que a gente toma uma decisão é para dar valor, né, àquilo que a gente tem, né? Com o outro. Exatamente. E assim, a decisão ela é fácil? Não, ela não é fácil, ela é difícil. Mas Muito difícil. Muito difícil. Mas o que a gente, né, colocou aqui? A gente só conseguiu se decidir todos os dias porque a gente rezava juntos, a gente fazia jejuns, a gente fazia abstinência, penitência, às vezes um do outro. Não, hoje não dá para se ver porque não dá, entendeu? A gente, não sei, criava propósitos juntos, porque foi isso que nos deu força. Como o Robertinho disse, sim, buscávamos sim um direcionamento espiritual, né? Quando as coisas não estavam legal, buscava um padre, buscava se confessar, buscava casais, né? Casais, referências, né? Um casal que a gente olha e fala, não, esse casal vive realmente conforme a igreja, isso me inspira, isso me buscava esses casais. O quanto isso contribui, né? O quanto essa amizade, né? Ter amizade com pessoas que vivem também, buscam também esse propósito, fortifica muito, né? Porque se você tá ali, por exemplo, você num grupo de amigos que falam só de outro assunto, que vivem muito diferente de você, é muito mais difícil. Agora, quando você tem amigos, você tem pessoas, você tem um casal lá que já passou, que já está casado, viveu tudo isso, isso contribui muito. Assim, te dá muito mais força, né? Te empenha, te dá entusiasmo, né?
em tudo isso que a Camila falou, que até o Robertinho falou de dicas. Então, aqui é realmente vida de oração, intimidade com Deus. Porque a gente falou, o namoro cristão é aquele que se deixa conduzir pela voz do Senhor. Mas não é no sentido de que, eu vou rezar e Deus vai falar tudo o que eu tenho que fazer. Não, é deixar com que a doutrina me direcione, o evangelho, as palavras, sabe? Realmente, e o quanto o diálogo em tudo isso é importante, o diálogo das pessoas. Porque, por exemplo, vamos dar esse exemplo que a gente falou, hoje eu não estou bem, a Camila me ligava e eu falava, não, eu não vou. Se eu só falasse, não, eu não vou, talvez ela ficaria irritada, ela ficaria querendo saber o porquê que eu não vou, ele não gosta mais de mim, já não sei o que, não sei o que. Não, enquanto a gente precisa ser aberto com o outro nesse sentido, falar, olha, eu não vou porque hoje tá assim, você tá aí sozinha. Então, se eu for, a gente corre o risco de se afastar daquilo que a gente decidiu como propósito. Então, o diálogo é muito importante em tudo. A gente precisa ser muito aberto com o outro, em todos os sentidos, em todos os assuntos, isso é muito importante, né? Conversar, né? O namoro é esse tempo muito propício para a gente realmente conhecer o outro, ser verdadeiramente amigo do outro, companheiro, e um tempo que você conhece cada vez mais o outro, né? Porque tem até uma outra coisa que todo mundo fala, né? Quando você casar, realmente você vai conhecer a outra pessoa. Quando você casar, você vai ver uma coisa do outro que você nunca imaginou que ele era. Isso aqui a gente não viveu, né? Por enquanto a gente, hoje com 11 meses de casado, eu sei que é pouco, mas a gente não viveu. A gente não viveu isso que as pessoas falam, quando você casar, aí você vai conhecer a pessoa. Não, gente, eu acho que se você viveu realmente um namoro, onde você soube conversar, dialogar, é a pessoa que você vai casar. Então, hoje eu sou casada com o Ailton, que é o Ailton que eu conheci no meu namoro, que passou pelo meu noivado e hoje está dentro da nossa casa. Com as nossas misérias, com as nossas com os mazelas, mesmos defeitos, tudo. com as mesmas qualidades. Mas por quê? Porque a gente conheceu um outro, na verdade, né? A gente soube aproveitar o tempo do namoro, fazer aquilo que é propício do namoro, né? E não pular etapas. Então, como vocês falaram, realmente não é fácil, né? A gente sabe que a nossa vida é uma grande luta entre a carne e o espírito, né? E esses desejos carnais, por vezes, eles gritam muito, né? Mas a gente não pode olhar para isso como inimigo, né? Porque a gente sabe que também esse desejo, na hora certa, é um desejo santo. Sim. No momento certo, no momento propício, é um desejo de Deus para nós. Não é fácil, as lutas são muito grandes, né? Mas o que a gente queria falar aqui para os jovens, né? Que alguém que ouvir essa partilha um dia que vale muito, muito, muito a pena, sabe? Requer muito esforço, muita decisão, muito sacrifício também, mas é um sacrifício que a gente faz por amor, né? Como a gente disse, a gente vai dando sentido, então a gente se alegra em se sacrificar, em se abster em algumas situações. Por quê? Porque a gente está fazendo isso por Deus, porque eu estou fazendo isso pelo outro, porque eu estou fazendo isso por nós, pela nossa família, que lá na frente vai colher muitos frutos dessa decisão, né? E hoje, com muita alegria, como a Camila disse, a gente pode testemunhar que nós somos uma família que colhe alguns frutos, né? Uma família muito feliz, uma Sim. família que a gente consegue hoje contemplar, e com esse convite, né? A gente até olhava toda a nossa realidade, toda a nossa história, e a gente pode ir contemplando quanto Deus foi bom conosco, né? A gente reconhece que não é nada por mérito nosso, que é graça de Deus, né? Tudo é graça, mas o quanto a gente se esforçou. E esse esforço, esse sacrifício hoje tem rendido frutos, Sim. né? Um desses frutos é realmente esse. Ter a Camila, a mesma Camila que eu conhecia, a mesma Camila que a gente foi caminhando, lógico. Melhoramos algumas coisas, temos muito ainda a melhorar, mas é essa mesma Camila, né? E é isso pra gente é realmente uma graça muito grande. Bênção, né? Gente. Olha, esse programa, o nome do nosso programa, né? Cultivando o Amor, se encaixou com a história de vocês. A gente pôde mesmo fazer esse tour um pouquinho pela vida de vocês, né? Que bonito testemunho. E a gente vê vê que vale a pena mesmo a gente cultivar, é um cultivo, né, do amor, a gente semear, né, e ter que regar todos os dias, né, e tomar cuidado para os parasitas que às vezes vão tentando matar aquela semente, aquela flor, aquela planta que está crescendo, né, assim a gente foi vendo, né, a vida de vocês com todo esse cuidado, às vezes as renúncias, às vezes o momento da espera, da distância, o momento do consolo um com o outro, da partilha, né? Quanto que é importante isso. Tive namoros que, de fato, né, quando falava sobre o conhecimento, cheguei no meu casamento, eu não conhecia, não sei o quê, por que será? Talvez porque, de fato,
não viveu a plenitude que precisaria ser vivida no namoro, né? Foi se enfiando em tantos programas assim de namorados, a gente vê às vezes o povo que só vai para bagunça, assim, não que a gente não possa se divertir, não, tem que sair mesmo para curtir, né? Conhecer novos lugares, novas pessoas, mas tem casais aí que vivem na balada e são às vezes ambientes em que não cabe na família, né? E não há diálogo, né? Não há troca de experiências, não há ideias. Então é só curtição e você, de fato, não está conhecendo a pessoa verdadeiramente, né? A partir do momento em que eu partilho as minhas lutas, partilho as minhas dores, eu rezo a vida junto com o outro, como vocês disseram, Deus sobre todas as coisas, as minhas dificuldades, no meu caminho com Deus, Deus me deu um presente, né? Que uma pessoa que está buscando o mesmo objetivo que eu, onde eu vou poder falar, olha, para mim está muito difícil, hoje eu não consegui rezar, como que está para você? Nossa, para mim foi uma bênção, eu rezei, então me ajuda a rezar, vamos rezar junto, né? Então, que bênção poder viver isso e ouvir de vocês, né? Esse testemunho lindo. Agradecer pela disponibilidade de vocês, muito obrigado, né, pela amizade de vocês, por esse carinho que vocês têm também com a comunidade, esses irmãos aí, estamos sempre juntos, e para você que nos acompanha, reforçar, né, a necessidade de você compartilhar esse vídeo, né, divulgar esse conteúdo que pode chegar a muitos casais, muitas pessoas que estão perdidas, e que de repente, né, podem ir para caminhos assim longe de Deus e serem famílias assim despedaçadas, como a gente vê tantas famílias destruídas por tantas coisas, né, por vícios, enfim, até mesmo filhos que por conta de divórcio, por conta de separação, acabam crescendo de qualquer maneira, né? Então, o namoro, esse tempo importante para se construir uma família sólida, né? Uma família construída sobre a rocha, uma casa, né? Construída sobre a rocha, como a gente vai ver também na Sagrada Escritura essa passagem. Então, divulgue. Ailton, Camila, muito obrigado mais uma vez. A gente agradece, né? A gente agradece mais uma vez. É uma grande alegria para nós, né? Principalmente em estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente, de verdade. Agradecemos de coração. Então vamos dar um tchau aí para todo mundo que está nos acompanhando. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Deus abençoe.